e vai dar bem no tempo. O grande problema, lembra que Augusto Comte, positivismo, o que é positivismo? Uma exagerada crença de que a ciência seria a salvadora da pátria. Imaginem, não precisaremos mais ter medo da morte, porque agora estamos desenvolvendo cada vez mais vacinas, pílulas. Alexander Fleming teve a penicilina. Agora eu posso salvar pessoas aos milhões. Agora eu posso, a colheitadeira faz o trabalho de 1000 homens. Eu consigo plantar, vem o mercado. As viagens ficaram mais curtas, uma invenção atrás da outra. É nessa época que aparece a sociologia. Emily Durkheim e outros mais, falando da utopia possível. Vamos construir o paraíso na Terra, não precisamos mais de religião. Só que mal sabiam eles que o otimismo positivista acabou virando uma frustração. Por quê? Na virada do século XIX para o século XX, Friedrich Nietzsche escreveu vários livros. A Ciência Gaiata, Assim diz Zaratustra e outros mais. E ele falava do mito do super-homem. Em alemão, Übermensch. O que é o super-homem? Nietzsche dizia, nós matamos Deus. E o que é matar Deus para Nietzsche? Uma morte filosófica, porque a ciência parecia que estava empurrando Deus, mas o próprio Nietzsche falou, ao tirar Deus do local, surge alguém para ocupar a cadeira de Deus. E quem é esse alguém? O próprio homem, o super-homem de Nietzsche. Só que Nietzsche, mesmo sendo ateu, falou uma verdade. Com a morte de Deus, morreram também os nossos valores. Morreram também os nossos princípios, as nossas certezas. E Nietzsche estava sem querer fazendo às vezes de profeta e antecipou o que iria acontecer pouco tempo depois. 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. 1939, Segunda Guerra Mundial. Ali foi o grande basta da modernidade. Ali entrou em crise, porque a ciência que antes salvava milhões de pessoas, agora matava milhões, com a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. As pessoas ficaram cada vez mais descrentes em relação à ciência. O desespero foi tão grande que Oppenheimer e outros do ciclo de Viena tentaram, depois da guerra, construir em Viena uma forma de resgatar o que seria, ou não, ciência. Aí você tem as propostas, por exemplo, de Karl Popper, princípio da falseabilidade, que eu vou dizer para vocês mais à frente, Fahrenberg, que falava do anarquismo epistemológico, Thomas Kuhn, que falava da revolução científica, tudo para definir uma coisa que até hoje os acadêmicos brigam e não sabem definir com precisão. O que é ciência? Dê-me uma definição de ciência que seja realmente universal. Dê-me uma definição de método científico que seja aceita por todo mundo. Eu posso legitimamente falar de ciências humanas? Psicologia é uma ciência? Ou só a física, a química? Matemática é ciência ou é linguagem? Até hoje eles ficam às voltas com isso aí. E passam a ideia que está tudo certo. E eu quero apenas dizer para vocês uma coisa. Há muitos pais aqui. Uma pergunta que você pode fazer, por que uma religião investe em escolas? E eu termino a minha fala aqui dizendo a você por quê. Vocês perceberam a história da ciência. O homem tentou chutar Deus para fora da história, mas não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Porque já estamos aí no século XXI, e o que as pessoas têm mais... Qual que é o grande problema hoje? Cada vez maior número de doenças, maior número de problemas emocionais. Cadê o progresso que os cientistas... Curioso que os primeiros cientistas, foi isso que eu escrevi no meu livro, eles criam em Deus, eram criacionistas, acreditavam na Bíblia. Copérnico, Galileu Galilei, vocês estudaram o ensino médio. Mas quando vieram os outros lá, Voltaire, começaram a romper com a religião. Darwin, começam a romper. E prometeram construir uma ciência em que Deus não era mais necessário como hipótese de trabalho. Eu pergunto a você, melhorou o mundo? Melhorou? Se eu começar a criticar o pastor dessa igreja, você fala, tá bom, já que você está criticando o pastor dessa igreja, vai tirar o pastor, então você vai assumir a igreja por 5 anos. E depois de 4 anos, você vê que a igreja está cada vez pior, significa que eu resolvi o problema? A ciência, ou alguns cientistas, arvoraram tirar Deus da academia.
Eu pergunto a você, melhorou? Você já notou que hoje até o glúten está causando alergia? E sabe o que eles estão descobrindo? Por que o glúten está causando alergia? É porque o organismo humano está modificando para pior e o glúten também. A alimentação está cada vez pior. Está alimentando todo mundo, mas com uma alimentação que não presta. O que tem de psicologia infantil, e a coisa que está mais difícil hoje é educar crianças e educar filhos. Ensinar valores morais. E eu respondo a você, por que nós temos uma educação cristã? Sabe por quê? Por 2 motivos. Letra A. A gente enxerga que o seu filho, você que está em casa, acompanha isso aqui, que eu vou falar com você, principalmente você, que às vezes não valoriza a educação cristã, porque você quer levar o seu filho para um lugar para prepará-lo para o vestibular da FUVEST. Nós sabemos que além de você, estudante, existe um ser que Deus quer salvar. Nós temos universidades públicas aí que estão querendo formar livres pensadores. Um lugar onde Deus não é bem-vindo. Para você esquecer as questões de religião. Para o jovem dali sair com a mente mais aberta do que essa mente estreita dos religiosos. Será que eles estão conseguindo? Olha esse dado aqui, por favor, que eu vou colocar aqui. E o dado não é da Igreja Adventista. Qual que é o lugar que deu esse dado? Unicamp. Revista de Ensino Superior. Uso de drogas por universitários. 48,7% dos estudantes já experimentaram drogas ilícitas. Isto é o dobro da população brasileira. Se os cientistas ateus, se os pedagogos ateus, se os promotores da ruptura entre religião e ciência, entre fé e ensino, se esses promotores estivessem fazendo o dever de casa, eu não teria tantos drogados na universidade, porque já estavam ensinando os alunos a serem livre-pensadores. Eu desafio aqueles que acham que religião é bobagem, que acham que eu ensinar Deus e conversão para o aluno é bobagem, aqueles que acham que é bobagem ter ensino religioso no currículo, que me respondam, vocês estão fazendo o dever de casa? Por que você tem entre os seus alunos o dobro da taxa de usuários de drogas? Outra pergunta, outro dado. Olha o consumo de álcool entre os jovens universitários, e quando eu falo universitários aqui, de universidades secularizadas não confessionais. Tá certo? Um outro problema, questão do cotidiano universitário. Eles falam que vão fazer de você, se você algum dia estudar numa universidade não cristã, prepare-se para ouvir um professor de filosofia, mandando você esquecer tudo que você estudou na escola adventista, porque você vai ter um livre pensador. E ele vai te ensinar ateísmo e tudo mais. Só que lembra desses dados que eu estou colocando e joga para ele. O senhor quer me fazer um livre pensador, professor? Então tá bom. Me explica isso. Olha esse livro aqui, que é um livro acadêmico sobre questões do cotidiano universitário. Já estou terminando, viu? Olha os problemas que os alunos estão tendo em universidades seculares, tanto brasileiras como internacionais. Dificuldade de expressar ideias próprias. Dificuldade de criatividade. Mas vem cá, não são eles que acusam a igreja de fazer dos jovens vaquinha de presépio? Não são eles que vão falar para você que quer fazer de você uma pessoa livre, para você não pensar igual aos seus pais? Por que estão com dificuldade de expressão? É porque ele só quer que você repita o que o professor disse. Mais um detalhe, dificuldade de se expressar por escrito, dificuldade de texto e inteligência fluida, dificuldade de entender o que leram, analfabetismo funcional, dificuldade de reflexão, dificuldade de lidar com questões existenciais. E eu termino mostrando aqui, pesquisas mostram que o suicídio entre universitários, o vazio existencial de jovens na contemporaneidade é terrível. Quando alguém fala para mim assim, os países mais ricos e avançados do mundo são ateus, Suíça, Suécia, e você não sabia que a Suíça e a Suécia detêm o ranking mundial de suicídio entre jovens. Interessante, quando um ateu fala comigo assim, escuta, eu acho que não faz sentido Deus, porque, olha lá, a África sofrendo e os países ateus da Europa, a Alemanha estão todos crescendo. Tá bom, eu não vejo tanto nível de suicídio entre jovens da Etiópia. Mas existe um monte de suicídio por depressão entre jovens da Suíça e Suécia. Os lugares que arvoram terem mais progresso porque tiraram Deus da jogada. Perceberam? Então aprenda também a questionar. Eu posso contar 2 minutos uma historinha aqui para fazer a ponte para a minha próxima palestra? Para quem talvez não ficar para a próxima palestra, segura por gentileza aqui.
Eu vou falar com vocês o que eu diria rapidamente para um ateu. Por que o sistema que o ateísmo vai querer mostrar para você não procede? Vou começar pelo ponto que eu e o ateu concordamos, tá bom? Um ponto que eu e o ateu concordamos. O que eu poderia falar em 1 ou 2 minutos para um ateu? Aprenda isso no dia que você tiver um professor ateu. Um ponto que eu e o ateu concordamos. Os seres humanos... Saúde? O ser humano é um ser que busca significado. Por isso que quando ele espirrou eu falei saúde. Nós buscamos significado. Está na nossa natureza, está na nossa alma. É o diferencial, pergunta a qualquer antropólogo, é um grande diferencial entre o homem e os animais. Nós procuramos significado, nós procuramos sentido para a vida, sentido para as coisas. Por isso que temos obra de arte. O que são as obras de arte? A música, a poesia, os quadros, as esculturas, senão uma forma de buscar sentido da vida. Nesse ponto eu e o ateu concordamos. É por isso que, se nós não buscássemos por significado, por sentido, não faria sentido falar de história da humanidade. Eu posso legitimamente falar de história da humanidade porque eu busco significado. Você já ouviu falar de história dos cachorros? História dos gatos? Não, eles não buscam por significado. O cachorro pode até ter medo da morte, ele pode até evitar a morte, mas o cachorro não filosofa sobre a morte. O gato não filosofa sobre a vida. Eles podem até ter sinapse, aprender, mas eles não filosofam, eles não buscam significado. Ok, concordaram com isso? O que me diferencia dos animais é que eu sou um ser que busca por quê? Significado. Agora tem um problema que o ateu não contava. Wittgenstein dizia, e eu acho que é um ponto aceito até na física, que qualquer sistema fechado, a lei da entropia está aí para provar isso, as leis da entropia, qualquer sistema fechado só tem sentido ou significado fora dele. Aprenda essa lei aqui. Qualquer sistema fechado só tem sentido fora dele. Por exemplo, imaginem que um extraterrestre esteja olhando você na Terra. Ele está lá olhando você na Terra. E você pega um cartão de crédito. Cartão de crédito. E o ET está olhando. E você chega lá na loja, entrega o seu cartão de crédito um pouco para o homem, ele põe numa maquininha e te devolve um produto. Aí você sai feliz. Aí você de novo entrega o cartão de crédito em outra loja e sai com um pacotão. O ET vai olhar e falar assim, uau, que objeto poderoso, que ele entrega um pouquinho e as pessoas dão coisas para ele. O ET desceria até a Terra e perguntaria para você assim, deixa eu examinar esse objeto. Rapaz, o que tem aqui nesse plástico que faz as pessoas te darem coisas apenas porque você entrega para ele um pouquinho plástico? Qual foi a norma que eu coloquei? O sentido de um sistema fechado só estará fora dele. Para eu explicar para o ET como é que funciona esse cartão, eu tenho que estar fora do cartão. Eu tenho que explicar para ele o sistema de trocas, de economia, de dinheiro, de moeda, de banco, a história da economia mundial, a história da economia humana, correto? Depois que eu explicar tudo isto, ele vai entender que o cartão é apenas um dinheiro virtual. O sentido de um sistema está fora do sistema. Entenderam a ilustração? Agora o ateu me diz, o universo é tudo o que existe e fora dele não há nada, nem Deus. Se o universo é tudo que existe e fora dele não há nada, nem Deus, como é que eu posso procurar o sentido para o universo? Se o sentido de um sistema está sempre fora dele. Se não há Deus, não há nada fora do universo, então não adianta procurar o sentido da vida, o sentido do universo. Então o que é que os astrônomos estão fazendo? Papel de idiota. Porque o sentido de um sistema está fora dele. Se não há nada além do universo, então não adianta buscar o sentido. Se não adianta buscar o sentido, não adianta eu procurar por sentido. Se não adianta procurar por sentido, não há nada que me diferencie dos animais. Então, professor de história, para falar de história da humanidade, nós somos apenas animais gastando tempo. Isso é apenas algo para você pensar.